assim um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Ninguém permanece em uma longa caminhada numa mesma direção sem o auxílio de aliados. Guarde o que eu vou dizer a você logo nesse início. Aliados nos ajudam a ir mais longe. Aliados permanecem ao nosso lado quando o nosso humor oscila e nos dão suporte quando a nossa fé esmorece. Quem são os seus aliados? Lembre-se, o desejo de autonomia não combina com o cristão. Porque o cristão é aquele que não tem vergonha de admitir que está perdido e impotente. O cristão é aquele que encontrou um Salvador. Mas ainda que você não seja um cristão, é sábio contar com aliados, pois aliados nos estimulam a permanecer e a prosseguir. Guarde o que eu vou dizer a você. Não se vai longe sem aliados que suportem nossas oscilações de humor e o recorrente esvanecimento de nosso vigor. Por isso Deus providenciou para cada cristão 3 aliados que permanecerão acessíveis a cada um de nós na longa caminhada de fé e obediência que é a vida cristã. Esses 3 aliados podem ser encontrados na música do Salmo 132, um salmo aparentemente composto por Salomão na inauguração do templo em Jerusalém, enquanto a Arca da Aliança era introduzida no templo pelos sacerdotes. Esta música muito provavelmente foi introduzida na playlist dos judeus que caminhavam de suas casas à cidade de Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus em seu santo templo, onde a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus e ali descansava no templo aonde o povo ia para a adoração. Por isso eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 132, que diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o seu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei
de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Na longa caminhada de fé e obediência que é a vida cristã, por vezes somos afligidos por perguntas como: será que a obediência vale a pena? Será que tudo vai dar certo afinal? Toda vez que uma destas perguntas te afligir, lembre-se que Deus providenciou para nós 3 aliados, e o primeiro aliado são as histórias. Estou me referindo às histórias de obediência de homens e mulheres do passado. Essas histórias nos inspiram e nos fazem crer que vale a pena prosseguir em obedecer. Entenda algo muito importante. Salomão está dando aqui os primeiros passos na longa caminhada, numa mesma direção de obediência a Deus, e a inauguração do templo, que seu pai Davi desejou e idealizou construir, é o marco deste início. O contexto deste salmo se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7, e os versos 8 e 10 deste salmo é a oração de Salomão, que se encontra também em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41 e 42. Mas antes de orar e apresentar suas 4 petições, Salomão busca apoio no primeiro aliado que Deus nos deu, isso é, as histórias de gente que viveu uma vida de obediência a Deus. Salomão escreve no verso 1 deste salmo: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. E porque Davi enfrentou dificuldades, ele as enfrentou porque, diz ao verso 2, ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O rei Davi amava a Deus e desejava de todo o coração que o seu povo também o amasse e se relacionasse com ele em uma longa caminhada de obediência em direção à vontade de Deus. Por isso jurou e não descansou enquanto não construiu para Deus um templo onde a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, pudesse então repousar. Lembre-se que Deus fez promessas a um homem chamado Abraão, prometeu que abençoaria todas as nações através de um de seus descendentes, prometeu também dar-lhe uma terra para ele e sua descendência e fazer dele um grande povo, o qual seria povo exclusivo de Deus, seria o seu povo. Os filhos de Abraão então se multiplicaram, foram feitos escravos na terra do Egito e depois libertos por um homem chamado Moisés. Através de Moisés, Deus relembrou aos filhos de Abraão as promessas que fez ao pai deles e fez então uma aliança com todo o povo, dando-lhes as bases do relacionamento do povo com ele, na forma de 10 mandamentos. Ali Deus disse que seria o Deus daquele povo, e então apresentou como aquele povo deveria se relacionar com ele através dos 10 mandamentos. Depois então mandou construir uma arca, uma caixa de madeira que chamou de Arca da Aliança. Dentro dela colocou os 10 mandamentos e na tampa 2 anjos, um anjo de frente para o outro, com as asas se tocando no meio da tampa desta caixa, sendo então o povo hebreu, um povo nômade, em processo de estabelecimento na terra prometida. O povo então levaria esta arca e a tenda que Deus mandou fazer de lugar em lugar por onde eles caminhassem.
Esta arca da aliança seria o símbolo da presença de Deus no meio do povo e carregaria consigo também os termos do relacionamento do povo com Deus. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote sacrificaria um animal e derramaria o seu sangue sobre a tampa desta caixa, desta arca, da arca da aliança, para que Deus então pudesse perdoar os pecados de todo o povo de Israel. E Deus então ordenou que cada judeu, cada vez que quebrasse os termos da aliança, dos 10 mandamentos, esse povo então deveria trazer ao sacerdote um animal, que deveria então ser morto no lugar de cada um daqueles judeus que cometeram um erro contra Deus, que quebrou os termos do relacionamento do povo para com o seu Deus. Perceba que a base da relação era a disposição de Deus em ser o Deus daquele povo. E também a contrapartida do povo deveria ser a obediência, tendo como a reparação por seu fracasso pessoal em obedecer a Deus um sacrifício de animal, que deveria ser ministrado não por qualquer um, mas deveria ser ministrado pelos sacerdotes que Deus instituiu no povo de Israel. Então, quando Deus cumpriu a sua promessa de dar a terra aos filhos de Abraão, os filhos de Abraão, se esqueceram da arca da aliança, e esta então permaneceu perdida, esquecida, ficando até durante um período nas mãos dos filisteus, o povo inimigo do povo judeu. Tudo então mudou. Essa arca que ficou esquecida, que ficou vagando por lugares, tudo mudou quando Davi subiu ao trono de Israel e então, desejoso de obedecer a Deus, ele jurou encontrar e trazer a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, para a cidade de Jerusalém, onde ali construiu um tabernáculo, uma tenda no Monte Sião. Mas a pergunta que talvez estava na mente de todos é: será que vale a pena fazer esse juramento? Ou será que valeu a pena a Davi fazer esse juramento? Será que valeu a pena a Davi permanecer na longa caminhada de obediência? Salomão relembra o que aconteceu e ele vai dizer sim, valeu a pena, porque ele diz no verso 6: soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. A procura pela arca não foi simples, mas foi exitosa. Foi difícil, mas também foi alegre. Começou e terminou com obediência. A arca foi buscada por Davi em obediência a Deus, e a adoração no encontro dessa arca, no translado dessa arca ao tabernáculo que Davi construiu, aconteceu em obediência, conforme Deus havia instruído através do seu servo Moisés. Do início ao fim, é uma jornada de obediência que valeu a pena. Guarde isso no seu coração. A obediência, ela aumenta o amor. A obediência aumenta o amor. Não satisfeito com o tabernáculo que construiu, Davi decidiu então construir um templo para Deus, pois como ele, Davi, o rei de Israel, poderia morar em um palácio, enquanto Deus habitava em uma tenda, enquanto a sua arca, a arca da aliança que simbolizava a sua presença, descansava dentro de uma tenda. Por isso Davi desejou e planejou construir um templo para Deus, mas Deus o proibiu de construir. Todavia Deus fez uma promessa. Deus prometeu que um de seus filhos construiria esse templo. E aqui o Salmo 132 está nesse contexto. Quando Salomão conclui a construção do templo e a arca da aliança está sendo trazida para descansar neste templo, então Salomão está aqui começando a sua longa caminhada de obediência. Entenda, Salomão está começando a sua longa caminhada de obediência, e a caminhada que o seu pai já havia concluído,
A caminhada que ele está começando agora, sem mais a presença de seu pai, do rei Davi, mas com a presença das histórias, as histórias de obediência que Davi viveu, histórias que estão gravadas no enredo da história do povo de Israel, que passam então a ser o aliado de Salomão nesse início da longa caminhada de obediência a Deus. Nós temos um aliado na nossa caminhada cristã, nessa caminhada de obediência a Deus, e o primeiro aliado que Deus nos deixou são as histórias. É poder olhar para trás e perceber a vida e ser iluminados pela vida daqueles que viveram essa jornada, essa caminhada de obediência a Deus. Uma caminhada que nós olhamos e temos a clara, a nítida percepção de que valeu a pena a cada um destes viverem. Então certamente valerá a pena a mim e a você continuar e persistir na caminhada de obediência e fé ao nosso Deus. Então, na longa caminhada de fé e obediência, que é a vida cristã, por vezes somos afligidos por perguntas como: será que a obediência vale a pena? Será que tudo vai dar certo ao final? Toda vez que uma destas perguntas te afligir, lembre-se que Deus providenciou para nós 3 aliados. O primeiro aliado são as histórias e o segundo aliado são as orações. Sim, são as orações. Estou me referindo aqui à oração que podemos fazer àquele que é digno de nossa obediência e amor. As orações nos permitem revelar nossa fragilidade, nossas fragilidades e nossos anseios mais íntimos. Entendo o que está acontecendo aqui nesse salmo. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, a guardiã das bases de nosso relacionamento com Deus, isso é, dos mandamentos que estão ali guardados dentro daquela caixa, dentro daquela arca da aliança, está sendo trazida para dentro do templo que Salomão terminara de construir. E nesta hora, Salomão então ora a Deus. Ele diz no verso 8, 9 e 10 assim: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor aos teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Aqui há 4 petições que Salomão apresenta a Deus. A primeira tem a ver com a arca, que representava a presença de Deus. Ele diz: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca que está onde está o teu poder. Isso é, Salomão está orando, dizendo: Senhor, vem habitar este lugar. Deus não está preso a um lugar, mas ele está orando: Deus, que o Senhor venha habitar, que nesse lugar onde o povo virá para o encontro, que o Senhor seja encontrado pelo teu povo, que o Senhor venha habitar neste lugar. Segunda oração, a segunda petição que ele faz é que os teus sacerdotes não apenas se vistam com as roupas especiais que o Senhor designou a Moisés, mas que eles se vistam de justiça, de retidão. Verso 9, vistam-se de retidão os teus sacerdotes. A terceira oração, a terceira petição que ele faz tem a ver com o povo. E é para que o povo então fosse alegre, fossem cheios de alegria e que permanecessem fiéis a Deus. Verso 9 ele continua: cantem de alegria os teus fiéis. E a sua quarta petição é em favor de si mesmo. E ele ora pelo seu reinado, para que o seu reinado fosse confirmado. Verso 10, ele diz: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Você não rejeite o rei que foi ungido por um profeta em teu nome para reinar sobre o teu povo. Salomão estava começando aqui na longa caminhada de fé e obediência que seu pai, o rei Davi, havia caminhado e permanecido, não sem nunca quebrar as bases do relacionamento com Deus, pois Davi o quebrou assim essas bases, e Davi por isso teve que trazer sacrifícios
oferecer sacrifícios a Deus, fazer sacrifício para que o sacerdote oferecesse a Deus. Por isso, o sacerdote também oferecia anualmente o sangue de um animal sobre a tampa dessa arca da aliança, para que houvesse perdão para Davi e para todo o povo de Israel. Salomão então descobriu bem de cedo que a oração é aliado para todos aqueles que estão na longa caminhada de obediência a Deus, pois na oração não apenas falamos, mas também ouvimos e experimentamos Deus, como Salomão falou, ouviu e experimentou Deus. Leia depois 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7, e veja como a oração é aliado para aqueles que estão em qualquer ponto entre o início e o fim da longa caminhada de obediência a Deus. A oração é aliado e nós precisamos fazer da oração o nosso aliado, porque é um aliado que Deus concedeu a mim e a você nessa longa caminhada de obediência e de fé. Thomas Kempis escreveu algo extraordinário e diz o seguinte: é isto o que mais impede o conforto celestial. É isto o que mais impede o conforto celestial. O que é que mais impede o conforto celestial? Ele responde: você demora demais para se dedicar à oração. Salomão começou a sua longa caminhada ao lado dos aliados que nos foi dado por Deus, isso é, ao lado das histórias de obediência de seu pai Davi, e também ao lado de um outro aliado que são as orações. Você tem contado com estes aliados na sua caminhada? Você tem se aproveitado desses aliados que Deus colocou ao seu lado nessa longa jornada, nessa longa caminhada de obediência? Ou ainda está tentando ser autônomo, autônoma? Não se esqueça que a autonomia não combina com o cristão. O cristianismo é a fé daqueles que sabem que não podem e por isso precisam de um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo, o Deus Filho. Na longa caminhada de fé e obediência, que é a vida cristã, por vezes somos afligidos por perguntas do tipo: será que a obediência vale a pena? Será que tudo vai dar certo afinal? Toda vez que uma dessas perguntas afligir o seu coração, lembre-se que Deus providenciou 3 aliados. O primeiro aliado é as histórias, o segundo aliado são as orações, e o terceiro e último aliado são as promessas. Estou me referindo às promessas que Deus faz por pura graça, por iniciativa dele. As promessas nos fornecem a segurança de que, embora não saibamos o que nos acontecerá no caminho, temos a garantia do que nos espera no final da longa caminhada de obediência. Promessas, quando vêm de Deus, não são possibilidades, mas são garantias, isto é, são fatos. Basta lembrar que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, Deus lhe deu como garantia, como prova, uma promessa. Está lá em Êxodo capítulo 3, verso 12. Diz assim o verso: esta é a prova de que sou eu quem o envia, Moisés. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste monte. Perceba, esta é a prova, essa é a garantia. Qual é a prova e a garantia? É a promessa. Porque as promessas de Deus são fatos. As promessas de Deus são certas. E Salomão então se lembra das promessas que Deus fez a seu pai, ao rei Davi. Versículo 11. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que não revogará. Que juramento é este? Colocarei um dos seus descendentes
no seu trono. Salomão sabe que se assenta no trono porque as promessas de Deus são fatos. E sabe que junto com a arca, símbolo da presença de Deus, estão as bases do relacionamento com Deus, que o povo precisa ter para com Deus. E sabe que aquilo é a condição, é a condição para o cumprimento das promessas feitas a Davi, pois o verso 12 ele continua: se os seus filhos forem fiéis, é Deus falando para Davi, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles os sucederão no trono para sempre. Sabemos que apesar de ter começado tão bem sua caminhada de obediência a Deus, Salomão deixou as bases que Deus mesmo estabeleceu para o relacionamento do povo para com Deus. Mas naquele momento ali onde a arca está sendo trazida ao templo, as promessas feitas a Davi e registradas na história de Deus com o seu povo foram aliado para ele, Salomão, permanecer e prosseguir na longa caminhada de obediência. E Salomão então escreveu o versículo 13 ao 18, dizendo o seguinte: o Senhor escolheu Sião com o objetivo, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo, é o que diz o Senhor. Versículo 15: abençoarei este lugar com fartura e os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido, isso é, do meu escolhido, do Messias. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Perceba que as promessas são a resposta de Deus aos 4 pedidos da oração de Salomão. A arca da aliança, um objeto do pedido de Salomão, símbolo da presença de Deus, permanecerá ali, ou seja, Deus estará com o seu povo perpetuamente. A promessa do versículo 13 e 14, o Senhor foi quem estabeleceu Sião para fazer a sua habitação. Então Deus disse: este será o meu lugar de descanso para sempre, e aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Antes de ser desejo de Davi, antes de ser desejo cumprido em Salomão na construção do templo, era o desejo de Deus. Esse era o desejo de Deus. Então Deus promete responder à oração de Salomão quanto ao lugar da arca. Deus promete também responder essa oração quanto aos sacerdotes, pois Ele faz a promessa de que não apenas os vestirão da presença, Ele faz a promessa então que vestirá os sacerdotes com a presença de Deus naquele lugar, com as suas roupas especiais, não só com suas roupas especiais, mas os vestirá de salvação, como diz o versículo 16, a primeira parte, onde ele diz assim: abençoarei este lugar com fartura, os pobres suprirei com pão, e ele diz: vestirei, versículo 16, vestirei de salvação os meus sacerdotes. Não apenas serão roupas especiais, como designei a Moisés, mas serão vestidos da minha salvação, serão vestidos com justiça, com santidade. E quanto ao povo, que é a terceira razão do pedido, a terceira oração de Salomão, eles celebrarão com alegria diante de Deus, afinal Deus os abençoará com pão, como diz o versículo 15, e o versículo 16 ele vai dizer o seguinte: os seus servos, os seus fiéis celebrarão essa presença de Deus, celebrarão a ação de Deus, celebrarão as promessas de Deus se cumprindo com grande
alegria, pois estarão fartos de pão, como diz o versículo 15, estarão abençoados com fartura, como diz o versículo 15. E o próprio Salomão, que é a sua terceira petição sobre o seu reinado, ele terá o seu reino confirmado e a sua coroa estabelecida. Verso 17 e 18, quando diz: ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Nunca se esqueça que Deus é fiel, seu amor é leal, suas promessas são garantias, elas são fatos, pois não falham e se cumprem de acordo com a vontade soberana de Deus. Sabemos que os filhos de Davi falharam. Sim, falharam e não cumpriram as bases do relacionamento que o povo deveria ter com Deus, não cumpriram os mandamentos de Deus. E quando chegou o exílio da Babilônia, depois de uma sucessão de reis que fracassam em cumprir a sua parte da aliança, embora Deus venha renovando a sua parte da aliança, colocando sempre em Jerusalém um rei descendente de Davi. Quando chega o exílio da Babilônia, a arca da aliança desaparece da história. E nenhum outro descendente de Davi sobe ao trono para reinar em Jerusalém. Jerusalém não tem mais rei algum do povo judeu, não tem nenhum descendente de Davi reinando. Mas, quando Jesus, o Deus Filho, se encarnou e assumiu a forma humana, sendo reconhecido como homem, ele nasceu da descendência de Davi, por obra do Espírito Santo. Então ele cumpriu integralmente as bases do relacionamento que o povo de Deus deveria ter com o seu Deus. Depois, ele derramou seu próprio sangue e o apresentou diante da presença de Deus como grande sumo sacerdote e como o cordeiro imolado simultaneamente. E depois de morto e sepultado, ele ressuscitou dos mortos como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, cujo reino é eterno, um reino que jamais terá fim. Em Jesus, então, se cumpriu todas as promessas de Deus a Davi. Em Jesus se cumpriu todas as promessas de Deus a Abraão. Sem saber destas coisas, Salomão, auxiliado por 3 aliados que Deus nos deu para a longa caminhada de obediência, ele creu e caminhou, e pela conclusão que nós encontramos no seu livro de Eclesiastes, um livro de sua autoria, eu gosto de crer que no final de sua vida, Salomão tenha se voltado novamente a Deus, pois ele escreveu o seguinte em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, os 2 últimos versos desse livro: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Na longa caminhada de fé e obediência que é a vida cristã, por vezes somos afligidos por perguntas como: será que a obediência vale a pena? Será que tudo vai dar certo afinal? Toda vez que estas e tantas outras perguntas afligirem o seu coração, lembre-se que Deus providenciou para nós 3 aliados. O primeiro aliado são as histórias, o segundo aliado são as orações e o terceiro aliado são as promessas. Como diz uma antiga canção, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. E eu diria que há momentos na vida em que tememos olhar para frente, com medo do próximo passo, ansiosos como será o amanhã. Em ambos os momentos, a antiga música nos lembra: então clamamos o nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus é o meu e o seu grande aliado. Ele já caminhou a longa estrada de obediência. Ele já abriu caminho.
Ele já abriu o caminho. Ele é a garantia de que existe um final. E a sua companhia é para todos os que creem nele o seu grande presente nessa caminhada de obediência e fé. Declare sua inteira dependência dele, isso é, de Jesus. E não despreze os aliados que Deus nos deixou. Olhe para as histórias daqueles que obedeceram no passado. E não tarde em apresentar a Deus as orações. E então, confie naquele que faz promessas, pois as promessas dele são garantias, são fatos, pois ele é o Deus soberano, todo-poderoso, todo-onisciente, sabe todas as coisas. Ele é o onipresente que está em todos os lugares. Ele está com você na sua caminhada. Eu não sei quais são as perguntas que afligem o seu coração enquanto você caminha com Deus. Mas nesta manhã eu quero te lembrar que Jesus é o nosso grande aliado nessa caminhada. Ele já a venceu. Ele já a concluiu. Ele é a garantia do nosso futuro. Ele é a garantia do final. Mas Ele também é a companhia para agora. E Ele nos deu de presente 3 aliados, as histórias. Olhe para as histórias. Busque nelas inspiração quando a fé esmorece. Ele nos deixou as orações. Não tarde o seu consolo. Deus tem consolo para você. Corra o quanto antes a oração. E por fim, Ele nos deixou promessas. Não as promessas que talvez algumas pessoas ao seu redor criem, mas as promessas que estão registradas em sua palavra. As promessas que Deus ministra ao teu coração enquanto você ora. Confie nas promessas, confie no Deus que fez as promessas e então caminhe. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a não ficar olhando para trás e a não temer olhar adiante, porque Jesus, Ele está comigo e com você. E é em nome dEle que eu queria convidar você a orarmos esta manhã. Bendito Deus, bondoso Pai, ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada. Cada um de nós se encontra em um lugar dessa jornada, entre o início e o final dela. Que esses 3 aliados que o Senhor nos deixou possam, ó Deus, ser úteis e que possamos lançar mão de cada um deles, ó Deus. Que possamos ter a certeza absoluta que Jesus, o nosso grande aliado, aquele em nome do qual nós falamos contigo, Pai, está conosco, como aquele que já venceu, já concluiu a longa caminhada de obediência. Fez o que nos era impossível fazer por nós mesmos. Por isso, em nome dele, o nosso Salvador, nós buscamos-te, Deus, e te pedimos, socorre-nos, consola-nos e ajuda-nos a concluir para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus nos permita nos reencontrar logo mais às 19 horas.